Bem-vindo à minissérie de estudos bíblicos. Sou Isabela Souza e eu te convido a acompanhar este estudo com a sua Bíblia em mãos. Na descrição do vídeo tem um link de outros temas publicados aqui neste canal. E o tema de hoje é a morte. Então vamos lá. Antes de falarmos de morte, vamos falar de vida, não é mesmo? Como foi que Deus deu a vida ao primeiro homem? Isso é de extrema importância termos essa noção. Como foi que Adão passou a viver? Então nós conhecemos ali a descrição que está no livro de Gênesis, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns detalhes. O Senhor Deus, depois que formou ali o boneco de barro, eu imagino aqui na minha cabeça que ele olhou para aquele boneco e ele disse assim: nossa, que linda obra das minhas mãos. E eu fico aqui imaginando que ao terminar de criar esse boneco, ele poderia ter olhado para ele e ter dito assim: nossa, comece a viver. Ele poderia ter ido lá no pé do boneco, ter dado 3 toques no pé do boneco e o boneco passaria com certeza a viver. Ele poderia ter jogado um pó mágico e o boneco passaria a viver. Ele poderia também ter gritado dos altos céus: alma, desça sobre esse boneco. E você conhece a história. Você sabe que nada disso aconteceu. Você sabe muito bem que ele chegou na narina do boneco, soprou, e nós sabemos pela palavra que ele soprou ali o fôlego de vida. E o boneco passou a ser alma vivente. Isso mostra para cada um de nós que nós não temos alma. Nós somos alma. Porque nós recebemos de Deus ali o fôlego de vida. Adão recebeu o fôlego de vida naquela hora. Então nós não temos uma alma, nós somos alma. E a partir daí nós vamos então começar a falar sobre a morte. Então, nós vamos usar agora o livro de João, capítulo 11, tá bem? Vamos ler como é que Jesus compara a morte. João 11, do verso 11 ao verso 14. Veja aí na sua Bíblia. Diz assim, estamos falando aqui sobre a ressurreição de Lázaro, tá bem? Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Aqui Jesus está então mostrando para nós que ele compara a morte a um sono. Quando nós estamos dormindo, nós não temos consciência das coisas que estão acontecendo só. Quando nós acordamos, a mesma coisa é quando a pessoa morre. Quando ela morre, ela não tem consciência das coisas que estão acontecendo. E aí, nós então podemos consultar os mortos? Vá para Deuteronômio, capítulo 18, do verso 10 ao verso 12. Diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador. Prognosticador significa aquele que tira sorte para prever o futuro. Nem agoureiro. Agoureiro significa adivinho, vidente. Nem feiticeiro. Nem encantador. Nem necromante. Necromante é aquele que se comunica com os mortos através de visões, aparições, etc. Nem mágico. Nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Entendeu? A pessoa morreu, segundo a Bíblia, ela está dormindo. Então nós não temos que ficar procurando, querer falar com o morto, querer chamar pessoas que já morreram, por mais falta que elas façam para nós. Primeiro, porque segundo a Bíblia, nós não temos uma alma que vai vir falar com você. Nós somos a alma. Nós já conversamos sobre isso. Nós somos almas viventes. E quando nós morremos, morremos. Acabou. Não tem mais alma que vai vir aqui bater papo, conversar, trazer recado para você.
Então, quando nós buscamos esse tipo de coisa, nós estamos buscando o trabalho satânico. Nós estamos buscando demônios para virem falar conosco. Então, não temos que buscar isto, porque a palavra de Deus acabou de nos dizer que isto é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor vai lançar essas pessoas que buscam essas abominações de diante dele. Ele não vai querer conversa com essas pessoas. Então, nós aqui estamos buscando fazer a vontade de Deus. Então, não vamos procurar de jeito nenhum nenhuma dessas coisas que vai buscar quem já morreu. Até porque quem morreu está dormindo. Agora, o que é que acontece com a pessoa, então, enquanto ela morre? Vamos ver se a Bíblia responde isso para nós. Nós temos aqui algumas passagens bíblicas. Fique atento aí que eu vou passando as passagens e vamos ler uma por uma. A primeira passagem está em Gênesis 3, versículo 19. Gênesis 3, 19 diz assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Nós somos pó e vamos voltar ao pó. O que é que acontece com a pessoa quando ela morre e volta ao pó? Espero que você tenha respondido isso direitinho. Tem mais uma passagem. Acompanha aí comigo. Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10. Jó 7, 9 e 10. Diz assim: Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Morreu, tá lá no pó, tá bom? Ai, é triste, é horrível a gente pensar isso, mas é muito melhor se você parar para pensar junto comigo do que imaginar que a pessoa que morreu foi pro céu, tá lá no céu, olhando as mazelas que estão acontecendo aqui neste mundo, as tristezas que estão acontecendo aqui, até porque nós vamos ter um estudo que fala sobre isso, mas até porque o Senhor Jesus disse que o céu que ele prepara para nós é um céu sem tristeza, sem choro e sem dor. Imagina a pessoa lá no céu olhando as coisas que estão acontecendo aqui embaixo e pensando assim: ah, tá tudo bem, eu tô aqui em cima, tá tudo certo. Quem tá lá embaixo tá triste, tá sofrendo, mas o importante é que eu tô aqui. Não seria assim, as pessoas ficariam tristes, elas chorariam, elas sentiriam dor, e não é isso que o nosso Deus promete para nós, não é mesmo? Mas não acabou. Ainda tem mais duas passagens que vão falar sobre o que acontece com a pessoa quando ela morre. Segura aí que eu já te passo. Vamos lá? Eclesiastes 12, verso 7. Eclesiastes 12, verso 7. Nessa passagem pode ser que você diga assim: Isabela, vou te pegar aqui agora. Mas aí eu já te dei até a resposta. Então vamos lá. E o pó volte à terra como era. E o espírito volte a Deus que o deu. Aí você vai falar, viu? Tem espírito. Se tem espírito, tem alma. E eu digo pra você, quando o Senhor Deus fez o homem, ele não colocou um espírito lá no homem. Você vai lembrar disso. Nós conversamos no início. E você pode dar uma olhada lá em Gênesis, na criação do homem. Quando Deus fez o homem, ele colocou fôlego de vida. O espírito que foi colocado no homem se chama fôlego de vida. E quando nós morremos, o que é que volta para Deus? É o fôlego. É a única coisa que nós precisamos para viver, é da respiração, é do fôlego. E quando nós morremos, é a primeira coisa que nós perdemos. É o fôlego, tá bem? Então aqui, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, que o fôlego de vida volte a Deus que o deu. Eu sempre comento, principalmente com os alunos, que nunca Deus está lá no céu dizendo assim: olha, chegou mais um fôlego, mais um fôlego chegando aqui. É uma representação. Eu preciso do fôlego para viver e eu preciso devolver esse fôlego na hora que eu morro, tá bem? Então, vamos lá. Eclesiastes 9, 5. Vamos ver se essa pessoa que morreu, né, ela tem alguma memória, fica alguma coisa, ela consegue pensar em alguma coisa. Vamos lá. Você pegou aí? Eclesiastes 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que onde morrer, eu sei, você que está me assistindo sabe. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está morto não faz mais planos. Vamos planejar enquanto estamos vivos.
Vamos procurar a nossa salvação enquanto estamos vivos. Vamos viver bem, vamos falar para as pessoas que nós as amamos enquanto elas estão vivas. Lá depois que morreu, lá no velório, na hora que a pessoa está ali sofrendo, ou melhor, que você está ali sofrendo, né, pela morte da outra pessoa, não resolve mais você chegar lá no caixão e dizer para ela, olha, eu te amo, você vai fazer falta para mim. Isso são coisas que nós temos que falar enquanto as pessoas estão vivas. A palavra de Deus diz que as pessoas que morrem, elas não têm mais sabedoria de nada, não fazem planos. Então não peça, tá? Não gaste nem tempo fazendo pedido para quem morreu, porque ela não pode te dar. Quem pode te dar é somente Cristo que está vivo. Por isso nós acreditamos na ressurreição que virá de Cristo Jesus quando ele voltar. Nós vamos falar isso em outro estudo. Que Deus te abençoe. Que ele te dê sabedoria para você entender sobre a morte e que você não sofra tanto ao pensar que a pessoa que morreu está lá no céu vendo você. Ela não está. Ela está descansando. Ela está dormindo. E nós, enquanto estamos vivos, precisamos correr atrás da nossa salvação. Precisamos buscar a Cristo. E não se esqueça, conhecereis a verdade e a verdade vai nos libertar. Que Deus abençoe.